Se você convive com a fibromialgia ou conhece alguém que convive, você já deve ter ouvido algumas frases como: ah, mas você não tem cara de doente, ah, você só tá querendo um atestado, é frescura. É exaustivo lutar contra a dor todos os dias e ainda ter que provar para as pessoas e para o mundo que você tem a fibromialgia. Mas hoje eu vim te trazer uma novidade que pode mudar essa luta, mudar o seu dia a dia. O Senado aprovou um projeto de lei que reconhece a fibromialgia como deficiência. Meu nome é Maria Laura, eu sou advogada previdenciarista e hoje eu vou te contar tudo sobre essa novidade de forma completa e simples para que você entenda os seus direitos. Antes de falar da lei especificamente, deixa eu te contar o que é a fibromialgia e por que ela é tão difícil de provar. A fibromialgia é uma dor intensa em todo o corpo e ela traz consigo não só a dor física, mas alteração de humor também. Tem várias outras consequências ali da fibromialgia. Ela é uma dor que ela é invisível para quem tá de fora, mas para quem tá sentindo todos os dias, ela é muito, muito difícil. E ela não é só uma dor, é um cansaço. Cansaço físico, um cansaço mental, em que dormir não adianta, descansar não adianta. É inexplicável ali para quem tá de fora. É como a gente diz que dói o corpo todo e ao mesmo tempo a gente não sabe explicar na onde que tá doendo. É também esquecer palavras no meio da frase, é acordar mais cansada do que foi dormir, é lavar a louça com muita dificuldade, pentear o cabelo com dificuldade. Então a fibromialgia afeta o dia a dia ali da pessoa, a forma que ela se enxerga, a forma que ela convive ali com o mundo também. Porque o corpo não dá conta mais de fazer as coisas que fazia antes da fibromialgia. E o pior é que muitas vezes a pessoa ainda ouve de amigos, de familiares e também até de médicos de que é frescura isso. Mas não é frescura. É uma luta diária ali realmente para que a pessoa tenha esse reconhecimento e o tratamento também. E para que seja levada a sério, como agora com esse projeto de lei que foi aprovado pelo Senado. No dia 2 de julho de 2025, o Senado ele aprovou essa lei que reconhece a fibromialgia como deficiência. Esse projeto ele determina que pessoas com fibromialgia possam ser reconhecidas como pessoas com deficiência, desde que passe ali por uma avaliação multidisciplinar. Esse projeto ele seguiu para a sanção do presidente, mas já é um grande avanço para as pessoas com fibromialgia. Essa aprovação é a confirmação de que o Estado ele reconhece que conviver com uma dor crônica é sim uma barreira que a pessoa enfrenta todos os dias para conviver em igualdade com os demais, transformando ali essa pessoa em pessoa com deficiência. Mas então o que muda na prática, né? Vamos falar o que é mesmo esse projeto. A partir do momento em que a lei for sancionada, a pessoa com fibromialgia que tenha esse reconhecimento de pessoa com deficiência, ela passa a ter acesso a diversos direitos e serviços públicos também, tais como BPC-Loas no INSS, atendimento prioritário no SUS e também nas filas, né, de instituição bancária e tudo mais, possibilidade de aposentadoria por invalidez, também direito à isenção do IPI na compra de veículos novos, e inclusão em políticas públicas específicas também. Então são diversos direitos que a pessoa, caso reconhecida, ela consegue acessar. É uma mudança estrutural. Antes, muitos direitos aqui que a gente falou antes, eles dependiam ou de uma decisão judicial ou de um perito. Então, com o reconhecimento da lei, esse direito ele pode ser acessado de forma mais fácil. Mas isso não quer dizer que a pessoa que recebe o diagnóstico de fibromialgia, ela vai ser reconhecida de forma automática como pessoa com deficiência. Ela vai ser preciso passar por uma perícia biopsicossocial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai passar por uma equipe médica multidisciplinar composta por reumatologista, ortopedista, psicólogo, várias especialidades médicas para comprovar que ela enfrenta essa barreira em razão da fibromialgia. E além disso, ele vai analisar também qual que é o grau de limitação da pessoa ali na vida cotidiana dela. Então, por exemplo, se ela não consegue manter um emprego por causa das dores da fibromialgia, também a da depressão, né, que vem junto com a fibromialgia normalmente,
ela pode ser considerada como uma pessoa com deficiência e acessar todos os direitos ali que a gente falou. A avaliação biopsicossocial, ela é muito importante, ela está presente na nossa legislação e em vários outros tipos de benefício. E o que ela avalia? Ela não vai avaliar só o seu corpo, ela vai avaliar o seu contexto social, o seu histórico de escolaridade, quantos anos que você tem, como que tudo isso junto faz com que você conviva ali no dia a dia com a sua limitação. Então, a pergunta central não é se você sente dor, é como essa dor impacta na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano e na sua autonomia. Então, por isso que é muito importante a gente ter laudos médicos completos, exames. Eu sei que na fibromialgia é muito difícil ter exame que comprova, porque é um diagnóstico que é feito por exclusão. A primeira pessoa procura diversos outros possíveis diagnósticos até chegar realmente na fibromialgia. Mas é importante ter exames médicos caso o seu especialista tenha solicitado. Então, a gente precisa desses relatórios muito completos e, principalmente também, se você trabalha, demonstrar qual que é a sua atividade, como que você trabalha ali no dia a dia, se você depende de força física, de movimentar e tudo isso, para que junto eles consigam comprovar que você é uma pessoa com deficiência, que a fibromialgia impacta realmente ali no seu dia a dia. Alguns tribunais e também legislações estaduais já reconheciam a fibromialgia como deficiência. Então a gente tem como exemplo o Distrito Federal e Sergipe, que são alguns estados que já reconheciam. E com isso a pessoa já conseguia acessar algumas políticas. Então agora, a partir do momento em que for sancionada e tiver em vigência, você pode reivindicar os seus benefícios. Caso você entre com o pedido e seja negado, você pode buscar um auxílio de advogado especialista para que você tenha todo um amparo ali, para que a gente consiga, seja de forma administrativa ou ingressar com uma ação judicial, para ver esse direito reconhecido, para que você tenha acesso a todos os benefícios ali e os direitos também da pessoa com deficiência. A justiça ela tem reconhecido cada vez mais essa dor invisível como uma limitação, seja para o trabalho ou também ali como deficiência. E esse entendimento está crescendo, só que você precisa estar bem assessorada. E também com laudos completos, a documentação médica muito completa. Uma das perguntas que eu mais recebo é que se a fibromialgia for reconhecida como deficiência, quais benefícios eu tenho direito? Então vamos falar dos principais que a gente tem aqui no INSS, que seria o BPC-LOAS, que é a pessoa não precisa estar contribuindo para ter direito, a gente precisa só comprovar a deficiência e o critério da miserabilidade, que é 1/4 do salário mínimo por pessoa. A gente tem o auxílio-doença, que é para a pessoa que está contribuindo, então a gente tem ali pelo menos a carência de 12 meses de contribuição, regra geral, tá? A gente precisa analisar o caso concreto. A gente tem também a aposentadoria por invalidez, que é uma incapacidade permanente, então a pessoa ela não consegue retomar o trabalho. E a gente tem também carência, então a gente precisa observar se está tudo certo com as suas contribuições. E a gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela é diferente do BPC, de todos esses que a gente falou, a gente só precisa comprovar que a pessoa trabalhou durante o mínimo necessário, dependendo se é aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, comprovar que ela trabalhou já com a deficiência. E aí a gente consegue ou o tempo de contribuição reduzido ou a idade reduzida. Ou seja, a partir do momento em que tiver reconhecida a fibromialgia como deficiência, você pode acessar todos esses benefícios com o apoio certo. Então, a gente precisa de toda a documentação e a gente precisa analisar cada caso. A gente precisa ver toda a tua vida ali para que você tenha o apoio correto, tenha a assessoria correta. Cada caso, ele é único. A tua história é única. Se você vive com a fibromialgia, você sabe como que é difícil o dia a dia. E talvez você já tenha se acostumado a ouvir, não tem jeito, deixa pra lá, você não tem direito. Mas agora a lei tá do seu lado e você não precisa enfrentar isso sozinha. Aqui no canal eu vou continuar explicando os seus direitos de forma clara e sem promessas milagrosas, porque você merece dignidade. Se esse vídeo te ajudou, se você se identificou, aqui embaixo vou deixar o link para você conversar diretamente comigo ou com a minha equipe e a gente tá aqui para te ouvir.